E aí pessoal, nós vamos falar sobre gerência de projetos, especialmente sobre CPM, Critical Path Method, ou método de caminho crítico em português. O método de caminho crítico é uma ferramenta utilizada na gerência de projetos para definir qual seria o caminho que é crucial para não haver atraso no projeto. Nesse vídeo nós não vamos nos aprofundar em explicar o que é o CPM, e sim a resolução de uma atividade proposta em sala de aula pelo professor Fábio, de Gerência de Projetos, do Instituto Federal da Bahia, campus Eunápolis. A equipe que produziu esse vídeo é composta pelos alunos Abílio, Luan, Miriam, Raíza e Ubiratã. Vamos então resolver este exercício. Considerando que um projeto tem a seguinte estrutura. Na coluna da direita nós temos as atividades que devem ser realizadas para a conclusão desse processo ou desse projeto. Cada atividade ela tem predecessores ou precedentes ou atividades que tem que ser realizada antes para que a sua atividade seguinte possa também ser realizada. As atividades precedentes estão aqui na coluna do meio. E na coluna da direita, nós temos a quantidade de dias que cada uma das atividades irá durar em sua realização. Aqui nesse exemplo, para se realizar a atividade A, ela não tem nenhum precedente e teria a duração de 1 dia. Já a atividade B, depende que a atividade A já tenha sido concluída para que ela possa ser realizada. E a atividade B terá uma duração de 4 dias, e assim sucessivamente. É importante lembrar que algumas atividades dependem não apenas de uma, mas de 2 ou mais. Isso pode variar de acordo com o seu projeto. Dado essas informações, nós vamos então determinar a duração mínima desse projeto, ou seja, quanto seria o mínimo de dias que esse projeto precisa para ser realizado. E em seguida nós vamos determinar qual foi o caminho crítico. Qual é o caminho que deve ser priorizado para que esse projeto não tenha atraso. Para descobrir qual é o CPM, nós vamos montar um gráfico ou um diagrama com as informações que constam nessa tabela. Neste gráfico, nós temos mais informações, mas chegaremos à mesma resolução. Nesse gráfico, os nós também são representados por círculos, e os nós nesse gráfico têm início e fim. O número que está dentro do nó marca a sequência de atividades que deve ser executada. E aqui nas linhas, nós temos a atividade na parte de cima e a duração em dias que essa atividade deve levar para ser resolvida. No mesmo exemplo, nós temos A com duração de 1 dia. Os números em vermelho representam a somatória de tempo entre a realização do primeiro nó até o segundo nó. Nós iniciaremos o primeiro nó com 0, pois é o início do projeto, e após a execução da atividade A, nós estaremos com 1 dia, porque a duração de A é apenas 1. Então, 0 mais 1 é igual a 1. Na sequência, a atividade B tem duração de 4 dias. O somatório do ponto em que a atividade 2 se iniciou era de 1 dia, e ao término dessa atividade, nós teremos 5 dias, pois 1 mais 4 é igual a 5. A atividade C inicia no 5º dia e terá uma duração de 4 dias, somando no final 9 dias. A atividade 4, que é a D, ela tem início com 9 dias, tem uma duração de 3 dias, então ela terminará com 12 dias. A quinta atividade é a atividade E. Como nós vimos no exemplo anterior, a atividade E depende não apenas de D, mas também de H.
Por isso, nós vamos iniciar o caminho até chegar a H, que é precedente de E. Temos então que iniciar a atividade F, que terá uma duração de 6 dias, e tem como precedente A. Então, ao final da atividade A, nós teremos um dia. Então, somando A com duração de um dia, mais 6 dias de duração de F, temos então 7 dias na execução da atividade G, que tem duração de 5 dias. Somando o início da atividade G com 7 dias, mais 5 de sua duração, temos então 12 dias. Para só então chegarmos à atividade H, que tem duração de 4 dias. Somando o início da atividade de 12 dias com mais 4 dias de duração de H, temos então 16 dias. Como nós estamos definindo o caminho crítico, ou CPM, nesse ponto é necessário tomar uma decisão, pois nós temos duas linhas convergindo para o mesmo nó. Como nós queremos determinar qual o caminho que durará mais tempo, nós vamos escolher então a quantidade de dias que represente um número maior. Ou seja, nesse caso temos, ao final da resolução da atividade H, teremos 16 dias. Enquanto que na primeira linha, no final da atividade D, teremos 12 dias. Certo? Então escolhemos o maior, a quantidade maior aqui, que é 16. Esse 16 ele será somado com 4, que é a duração da atividade E, para então começarmos a atividade 6, que é a atividade precedente de K. Para que a atividade K seja realizada, ela tem como precedente o J e o E. Nós já chegamos com a resolução de E. Precisamos então a resolução de J. Como o J é precedido por I, devemos então partir do ponto em que I se inicia, ou seja, o precedente de I, que no nosso exemplo é o B. Partimos então, no final da atividade B, temos 5 dias, somados com 7 dias da atividade I, temos então, ao término de I, 12 dias. Somando o término de I, que representa 12 dias, mais a duração de J, que é 11 dias, temos então 23 dias. Aqui nós temos outra convergência de dois caminhos no mesmo nó. Vamos fazer a mesma coisa. Escolher o caminho que representa a maior quantidade de dias. No caminho E temos 20 dias e no caminho J temos 23 dias. Ou seja, vamos escolher o J para ser o somatório com a quantidade de dias de duração de K, para então chegarmos ao número final do projeto. Seria então 23 mais 6, 29 dias. E temos então a finalização do processo com 29 dias. Neste gráfico, para descobrir o caminho crítico, nós vamos iniciar pegando o valor total de dias, que é 29, já encontramos a quantidade total de dias, e vamos diminuindo a duração de cada atividade para que possamos traçar o caminho crítico. Começamos então com 29 menos 6, temos então as opções 20 e 23, seria então 23, seguimos por esse caminho. 23 menos 11, temos 12, seguimos por esse mesmo caminho. 12 menos 7, 5, seguimos pelo caminho de B. E 5 menos 4, 1, que é o caminho, a duração de dias de A. Temos então que esse é o caminho crítico, o mesmo caminho encontrado na solução anterior, A, B, I, J e K. Finalizando, temos então a resolução do exercício
determinando a duração mínima do projeto, né? O projeto deve ter uma duração mínima de 29 dias, que é o tempo do caminho crítico. E determinando as atividades que constituem esse caminho, as atividades do caminho crítico são A, B, I, J e K. Esse vídeo vai ser disposto na internet, e se alguém fizer uso desse vídeo, tiver alguma dúvida, precisar de algum esclarecimento, só deixar um comentário que a gente responde assim que possível. Valeu, obrigado.